Vou chamar agora Renato Dias Regazzi, por favor. Ele é pós-graduado em Engenharia de Produção, com ênfase em qualidade e produtividade pela UFRJ, com curso de extensão estratégica pelo INSEAD de França, estratégia e mindset para acelerar a inovação pela Universidade de Stanford. É autor de várias inúmeras metodologias relacionadas com a melhoria da competitividade da micro, pequena e média empresa, com ênfase na capacitação e gestão empresarial e empreendedorismo, sistemas de inovação, de arranjos produtivos locais, clusters, e cadeias produtivas. Foi conselheiro administrativo do Banco de Desenvolvimento de Alagoas e atualmente é gerente da área de grandes empreendimentos do Sebrae Rio de Janeiro, certo? Que tem como objetivo identificar, desenvolver e capacitar empresas para fazerem parte das cadeias produtivas nacionais e internacionais, e faz parte do Conselho de Competitividade da Firjan, como conselheiro. E um ponto importante é que ele está lançando hoje um estudo, né, do setor logístico pelo Brasil, Sebrae, disponível no site aí do ProRio. Então, seja muito bem-vindo. 20 minutos aí a partir de agora, por gentileza. Obrigado, Antônio. Está me escutando bem? Tudo bem. Já está vendo a projeção da minha apresentação, por favor? Sim. Sim? Agradeço aí o convite, a Renata, ao Bruno Sobral, a Maria, o companheiro Eduardo Duplac. Eu vou apresentar aqui um projeto que a gente já faz com a Secretaria de Transporte e Logística, Secretaria de Desenvolvimento e parceiros como a FEComércio, Senac, a Firjan e a FETranscarga com o Senat. E nós lançamos realmente um estudo da cadeia produtiva logística, com foco em cadeamentos produtivos, que vocês vão ter a oportunidade de ver aqui em primeira mão. E vocês vão ver algumas surpresas interessantes e algumas dicas que apareceram, que mostram que o Rio de Janeiro não é um deserto logístico, pelo contrário. Ele é um estado com grande capacidade logística e que falta só uma questão mais ligada à integração desses intermodais e melhorar a questão do planejamento e a divulgação propriamente dito do Rio de Janeiro como um hub logístico. Nós temos que empreender, vender esses ativos. Esse que é o grande desafio, e vocês vão ver aqui. Eu já estou dando aí um spoiler do que eu vou falar. Vamos lá. Aqui, vocês já comentaram, mas de uma forma simplificada, a gente olhando a capacidade exportadora que os nossos portos têm, é extremamente relevante, em torno de 21 bilhões de dólares. Isso, e a gente separou aqui de uma forma simples em 5 principais praças de exportação, no que diz respeito a intermodais logísticos. A Angra dos Reis, né, com suas vocações aí ligadas a petróleo, gás natural e exportação de embarcações. O próprio Rio de Janeiro, que é o porto tradicional nosso também, com exportação de petróleo, gás, siderúrgico, fabricação de motores, bombas, e tem a operação de contêineres. Petrópolis foi destacado aí mais como uma atividade de exportação, que é o maior exportador de serviço do país. Tá? Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Através da GE Aviation, através da manutenção de turbinas. A GE hoje, que está em Petrópolis, se encontra aqui no Rio de Janeiro, ela é a maior oficina do mundo de manutenção de motores. E ela só ganhou esse status, além da competência que eles têm, ela ganhou exatamente por causa da logística, que eles fazem uma operação muito bem feita ali também, rodoviária na Serra e com o aeroporto do Galeão. Macaé, tradicionalmente, né, pegando a região ali, Macaé, Porto do Açu, na área de gás, etc., e Itaguaí, que vem crescendo cada vez mais, e é uma região que é um hub logístico aí tradicional do Estado. Na área de minério, nós temos a Vale, temos o Porto do Sudeste, já foi mencionado, tem o produto siderúrgico, a CCNTecom exportando ali, e tem a questão dos contêineres que estão crescendo cada vez mais. Ou seja, isso é um espetáculo, né? Só o fato de 5 praças com esse calibre, a gente repara que o Rio de Janeiro está bem servido de ativos logísticos e um grande potencial de exportação, tanto no que diz respeito à indústria extrativa, 13 bilhões, e na indústria de transformação, aí eu pego, obviamente, eu dou aquela ressalva para a GE, que a GE realmente assume um papel muito grande nessa pauta aí de serviços de exportação industrial e transformação. Destacar também o impacto nas pequenas empresas das cadeias produtivas que têm esses setores
que alavancam as exportações na área de óleo e gás, siderúrgico, indústrias aeronáuticas, como eu falei. A GE desenvolve um projeto de fornecedores locais, a própria indústria automotiva. E o Rio de Janeiro está aí, é um território virado para o mar, vamos dizer assim. Temos os highlights, umas luzes do horizonte, mostrando potenciais tendências, vamos dizer assim, que facilitam muito as operações logísticas aqui, que é o Porto Sem Papel, a BR do Mar, a questão da cabotagem, ela posiciona muito bem o Rio de Janeiro aí no contexto nacional, e as rodadas aí de concessões de aeroportos, os programas de parceria para investimentos, tudo aí organizado em parceria liderado pelo governo do Estado de Janeiro. E também a gente tem que destacar, tá? O Rio de Janeiro ele tem uma governança muito bem feita. O PELC é extraordinário. Nós temos um plano, tá? Um planejamento estratégico da logística de carga. Poucos estados têm essa possibilidade. E eu participo e vejo a presença de todos os representantes do setor logístico, tá? Seja os industriais, seja o governo e seja até o setor acadêmico. É um programa muito bem feito. Obviamente, a gente tem que estar cada vez mais melhorando ele. O PELC incorporou recentemente essa abordagem sistêmica que o SEBRAE traz, né, do encadeamento produtivo no setor logístico, ou seja, nós criamos um programa de encadeamento produtivo no setor logístico, foi montado com todos os parceiros do PELC e foi visto um caminho muito interessante para o Rio de Janeiro, que, a meu ver, está sendo seguido. A gente senta com os interlocutores do setor e vocês vão ver. Eu vou falar do estudo, eu vou falar de fatos que já estão acontecendo, tá? Vamos lá. Em relação a esse programa do encadeamento produtivo, ele tem 4 pilares e que a gente tem que perseguir, né? Quais são esses? A questão dos polos competitivos, olhar o setor logístico para atender esses polos vocacionais do Rio de Janeiro, esses clusters, e escoar a produção desses clusters de forma competitiva. E temos polos aí extremamente grandes e de projeção internacional. O óleo e gás é um deles. A gente fala de economia do mar, eu vou ressaltar essa visão do Rio para o mar, e o Porto é a nossa cara para o mar, e o Porto pode ser também um hub logístico e de inteligência, de pesquisa também marítima, né? Por que não? Então, os clusters, os APLs da área de moda, APLs da área de rochas ornamentais, já utilizam o setor logístico. Os encadeamentos produtivos corporates, o que são isso? São projetos com grandes empresas do setor logístico do Rio de Janeiro e transporte. Já existe isso, tá? A Vale tem um programa com o SEBRAE para desenvolver fornecedores ali no entorno de Mangaratiba. O Porto Sudeste também tem um projeto com o SEBRAE para desenvolver fornecedores ali na região. O Porto do Açu já teve um projeto SEBRAE e está voltando. A ICN, que é responsável, é um estaleiro, né? Ela faz a produção dos 4 barris de propulsão convencional e um de propulsão nuclear, mas ali vai ser a operação, vai ser o maior porto da Marinha, né? Na área de defesa. É um espetáculo a infraestrutura que tem em Itaguaí. E a ICN tem o quê? Um programa de desenvolvimento de fornecedores também na região. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que as cadeias produtivas estão sendo avançadas, gente. As grandes empresas estão aportando recursos para comprar no entorno dela, tá? Na localidade. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. E temos aí o tripé, né? O quadripé, né? Do fomento. O que é o fomento? É um pouco mais complexo. Eu tive a oportunidade de participar da audiência pública lá da Dutra, né? E, inclusive, eu evidenciei isso, a secretaria pediu que eu falasse, já é uma concordância das entidades, que é utilizar o critério a ser incorporado nas concessões que tem como objetivo fomentar e fortalecer o potencial econômico no entorno das concessões. É uma concessão, ela tem que gerar riqueza para o seu entorno, para os polos que aquela concessão vai passar, e ela vai ser reformada, vai precisar de obra, por que não trabalhar aí com empresas do Rio de Janeiro, serviços e mão de obra do Rio de Janeiro? Isso é muito importante. Anunciar também nos outdoors, nas suas rádios, da concessão, o que está acontecendo de atividades econômicas no entorno, eventos turísticos, etc. E, para finalizar, como eu falei, que aí a gente tem que empreender o Rio de Janeiro,
porque eu discordo, tá, de dizer que o Rio de Janeiro não é um hub logístico. Ele é, sim, um hub logístico. Isso é um fato, tá? Eu não vou discutir em relação a fatos, porque pela quantidade de ativos econômicos que tem. Mas nós temos um problema, nós não sabemos falar sobre isso. Nós não vendemos isso de forma integrada. Nós não vendemos o Rio como um grande hub da América Latina e do Atlântico Sul. A gente não faz isso. Então, isso é empreender esses ativos de forma integrada. E os atores já perceberam isso. O aeroporto, os aeroportos se juntando com os portos, com a ferrovia, com a rodovia, com as concessões, vão de forma integrada com o governo estadual, com as entidades de classe, como o FEComércio, FIJAM, o Senat, a FETranscarga está fazendo um projeto maravilhoso em relação a essa questão com o Rebuse. Vamos lá. Então, o marketing integrado de procedência tem um plano que a gente possa divulgar o Rio de Janeiro realmente como um hub logístico, divulgar o quê? As nossas qualidades de produção dos nossos arranjos produtivos ou polos. Então, está aí. Então, como é que a gente faz isso? Em polos. Atuação em redes de grandes empresas que existem nesse polo, formando fóruns de desenvolvimento de fornecedores. E é muito complexo, já existe, isso é um fato. Tem um fórum de fornecedores de Mangaratiba, a Vale está lá, já está fazendo isso. Tem o fórum de fornecedores, sabe de onde? De Itaguaí, com a ICN, com o Porto do Sudeste, com a CSN-Tecom, com a Nuclep, a Terni entrou agora. Temos aí o Porto do Açu voltando com a retomada do Fórum de Fornecedores, com mais de 13 empresas que estão ligadas ao Porto. Para o quê? Tudo isso para adensar a cadeia produtiva. Eles têm o poder de compra, através do poder de compra, a gente adensa as cadeias produtivas. E os projetos de encadeamento produtivo COP já estão assinados, já existem, já botaram recursos. Se você somar os recursos dessas grandes empresas que estão botando Porto Sudeste, Vale, ICN e demais, já são mais de R$600 mil para capacitar e desenvolver fornecedores, fora os investimentos na área de inovação, como a Petrobras está colocando. A Petrobras é um grande usuário dos portos, né, para a questão offshore. Então, isso é um fato também, tá? Convênios existem. Em relação ao fomento, né, Duprá, que a gente tem que, cada vez mais nas novas concessões, é isso que a gente tem que perseguir, é exigir isso. É exigir, porque é uma concessão. E hoje, esses concessionários, quem vai ganhar já sabe que tem que fazer ESG. A sociedade vai cobrar, em troca daquela concessão, um empenho na geração de emprego e renda. Isso é bom para a concessionária, porque vai ter maior movimento de carga e ela vai ter mais rentabilidade. E o marketing integrado é o plano de divulgação, aí, mais uma vez, que é isso que é o grande pulo do gato. Não adianta a gente ter e não falar que tem de forma integrada. E aí temos aí esse programa de encadeamento que está pendurado no PELC. O PELC é o grande guarda-chuva. E tem o PEF, que é o Plano Estratégico Ferroviário. Ok? E aí temos aqui, olhando o setor logístico para ver a sua possibilidade. Que aí, quando a gente fala de logística, acha que é só logística, é só transporte, é só setor. Nada disso. É todos os setores econômicos do Rio de Janeiro. Então, vamos usar o diagrama de Euler-Venn, da teoria dos conjuntos. Vocês reparem aqui, o setor logístico, os portos marítimos estão ligados, os portos secos, as ZPEs, que são as zonas de processamento e exportação, são importantíssimos, porque criam retroáreas e atividades industriais próximas aos portos ou aeroportos, as empresas de transporte logístico, a rodovia, as concessionárias, as ferrovias, MS, entre outros, sites logísticos que estão crescendo cada vez mais, e vocês veem grandes varejistas vindo para cá, Magazine Luiza, né? E os aeroportos. Esses são exatamente elos da cadeia produtiva, mas olha só o impacto, gente, na indústria em geral: uniformes especializados, metal mecânico, plástico, eletroeletrônico, construção e infraestrutura. O setor impacta as pequenas empreiteiras, pequenas construtoras, as rochas ornamentais lá de Santo Antônio de Pádua, vai impactar a indústria de transporte, as montadoras, a GE, exemplo, em motores, a mobilidade, o agro também, através do escoamento e também da alimentação que essas pessoas que trabalham no setor precisam, e o comércio, o serviço, principalmente na área de turismo, e as tecnologias que estão vindo aí, que vão ajudar a fazer com que o setor seja mais eficiente. Então, eu estou fazendo a correlação do setor logístico, integrando os demais setores econômicos, mostrando que a logística é um dos vetores, um dos principais vetores do desenvolvimento do Rio de Janeiro para criar emprego em todos os outros setores. O energia nem se fala, né?
A gente vê aí. E aí, nós fizemos o seguinte, mas vamos perguntar para o pessoal de supply, os grandes compradores e responsáveis pelas infraestruturas logísticas do Rio de Janeiro. Qual o problema? Quais são os principais incentivos para uma constante melhoria da dinâmica de operações logísticas do Rio de Janeiro? Aí, o que eles disseram? Não foi eu que disse. Eles disseram o seguinte, 30% de diferimento de CMS na aquisição interestadual de máquinas, equipamentos e peças. Depois está aqui, diferimento nas importações de mercadorias, 20%. Incentivos financeiros, capital de giro importante, 20%, e, por último, redução de alíquota de CMS para importação realizados por aeroportos internacionais. Inclusive, na hora de comprar produto, poder utilizar esses aeroportos é interessante. Aqui o Duprat já colocou, olha, a nossa infraestrutura logística, que realmente é fantástica, e ela trabalhando de forma integrada, a gente vai vender o Rio de Janeiro como um hub logístico internacional e nacional. E o que eu falei para vocês, olha o que já está acontecendo, tá? Isso é fato. Tudo que vocês estão vendo aí são empresas do setor logístico já adensando as suas cadeias produtivas, e mais, o aeroporto está conversando com o porto já, e está conversando com a indústria. A gente tem executivos de primeira linha, o Rodrigo, lá no aeroporto de Cabo Frio, está fazendo uma revolução no entorno, o Ulisses, aqui no Porto do Sudeste, também com projetos fornecedores, o Vitor da Vale, o André Portales com o Francisco na ICN, ou seja, são pessoas que estão imbuídas de desenvolver o entorno dessas grandes empresas. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Nós temos que escalonar isso, tá? Cada vez mais, mas os exemplos, os resultados já estão aí. Dizer, tá, Duprat, que realmente o Rio Importa Mais, o Rio Log e o Recoff Aeronáutico são programas importantes, interessantes, isso foi levantado aí pelos empresários. E aí a gente perguntou, mas tudo bem, mas por que você não compra tanto no Rio de Janeiro em relação à cadeia produtiva? Aí eles falam, existem carências, sim, deficiências gerenciais e tecnológicas. O Sebrae está entrando com isso junto com os parceiros, tá? Falta de conformidade com normas técnicas, nós levantamos esses problemas, e esses problemas são requisitos que têm que ser tratados e melhorados a partir da capacitação da base de fornecedores para quem quer adensar a cadeia produtiva. Temos aqui também demandas de base tecnológica. Aí, como eu falei anteriormente, nos setores tradicionais, a gente tem que olhar o setor logístico como um setor de grande demanda tecnológica para ele se tornar competitivo. Se a gente não trouxer as startups para esse setor, a gente não consegue ser um hub logístico, obviamente, de competitividade internacional, para a gente poder ser comparado a outros hubs logísticos internacionais. Então, precisamos trazer tecnologia. Então, quais tecnologias eles precisam? Eles estão sinalizando. Essas grandes empresas já falaram isso para a gente. O ferroviário está falando tecnologias de ultrassom para detecção de fraturas em trilhos, sistemas de medição e análise preditiva para alinhamento geométrico de via permanente, metodologias e equipamentos de medição, sistemas de controle e performance. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, existem demandas do setor para fazer grandes saltos tecnológicos, grandes transformações digitais, e temos aqui universidades, que não falta universidade no Rio de Janeiro, e potenciais startups que possam estar fornecendo para o setor. O portuário levantou também demandas tecnológicas de amparo e liberação rápida de contêineres, análise preditiva de dados, metodologia de avaliação de riscos operacionais, marketplace de tarifas e fretes, e aí vai, gente, eu estou sendo rápido. O aeroporto de Cabo Frio tem um contrato com o Sebrae, um convênio com o Sebrae para desenvolvimento de startups no entorno ali na região dos lagos, e solicitou uma série de metodologias e ferramentas na área aeroportuária, ok? E, para finalizar, algumas recomendações, o que foi visto pelo estudo, né? Agradecer ao Glaudson Baixo, que foi um dos consultores desse estudo, e todo mundo que ajudou na concepção dessa peça, que realmente é fundamental para o Rio de Janeiro, que é planejar novos projetos de concessão de corredores logísticos multimodais integrados. A gente tem que integrar cada vez mais, aproveitar o PELC, vamos valorizar o que já tem e vamos aperfeiçoar, sim, mas vamos usar o que já foi planejado, escrito, e seguir aquilo ali fielmente. E as atividades de encadeamento produtivo já estão acontecendo, ou seja, vamos escalonar isso, ok? E podemos o quê? Massa crítica e um processo de planejamento mais inovador, ou seja, vamos gerar demandas tecnológicas
para as startups do Rio de Janeiro olharem o setor logístico como um setor interessante para elas, tá ok? Merece atenção da comunicação empresarial, comunidade empresarial fluminense, a viabilidade de ativos aeroportuários do Rio de Janeiro, e vamos destacar os aeroportos de Cabo Frio e Rio Galeão, aeroportos internacionais. Nós temos capacidade instalada para ser o grande hub internacional aéreo, tá? Nós temos que valorizar isso, ok? De forma integrada, tá? Então, isso é extremamente importante. E, finalizando aqui, já caminhando para o final, parece cada vez mais adequada a formulação de políticas industriais, considerando seriamente o Estado de Janeiro como um expressivo cluster também siderúrgico. Praticamente, a gente exporta siderúrgicos e minério no Itaguaí, no Porto do Açu, né? Só em Itaguaí nós temos a própria Vale, temos o Poço Sudeste, temos a Terni, que acaba exportando as suas chapas, temos a CSNTecom, e lá no Açu nós temos o Porto do Açu, que é uma infraestrutura espetacular. Então, vamos olhar isso de uma forma mais atenta, de ser um grande exportador realmente nesse sentido logístico e de minério de ferro, e plano de marketing para a divulgação do Rio de Janeiro como hub logístico nacional e internacional, e vincular, aí que está, do PRA, as estratégias do fomento à economia do mar. Tá? O setor logístico está dentro da economia do mar. Tá? Isso tem que ser um fato, tem que ser visto e concordado para ter soluções que olhem o Rio de Janeiro na sua posição geográfica e na sua qualidade de ativos econômicos de forma integrada para realmente angariar e trazer o máximo de carga possível para cá. Ok? E, olhando aqui, caminhando, então, finalizando, está aqui, está no chat, eu pedi para a organização passar para vocês o nosso estudo, está lançado ele, vocês têm um detalhe de todos os participantes e todas as recomendações. Agradecer aí a contribuição e o apoio do presidente do Conselho do SEBRAE, o Antônio Florencio Clorós, que também é presidente da FEComércio Enac, do Antônio Avarengo, superintendente, do Sérgio, do Júlio. Tá? Agradecer aí o Ribuzzi, que participou desse trabalho, o Delmo também, que é o ex-secretário, e todos os demais parceiros, a Secretaria do PRA, o Erval, tá? E todos que ajudaram para que a gente conseguisse aí desenvolver essas atividades e as demais áreas do SEBRAE que contribuíram para isso. Então, Antônio, eu encerro aqui a minha apresentação e ressalto a importância que vocês estão fazendo, Renata, de um evento como esse, para a gente desmistificar o Rio de Janeiro e dizer o seguinte: ele é um hub logístico, e colocar agora, o que a gente tem que fazer para divulgar isso e para botar a garotada olhando de forma sedutora o setor logístico, né? Tem que seduzir a garotada para que eles, de forma inventiva, proponham inovações, montem startups, porque a logística, em determinados países, é o setor mais importante que gera mais emprego e renda. E isso não é de agora, foi na Idade Média, e eu posso falar aí como referência, vocês sabem, Singapura é um exemplo, né? Tudo vira em torno. Se falar da Holanda, então, Roterdã, falar de Antuérpia, e aí eu vou falar do mundo inteiro, ou seja, só nós, do Brasil, não conseguimos ver isso como nós temos que ser o hub logístico do Atlântico Sul. As embarcações que passarem no Atlântico Sul têm que parar aqui no Rio de Janeiro, ou para fazer entreposto de mercadoria, ou para fazer manutenção também nas suas embarcações. Obrigado aí pela atenção de vocês. Ok, obrigado, Renato. Belíssima apresentação dos três. Tem algumas perguntas para fazer para vocês, então. Vamos lá, então. Renato, pelo que você comentou, falou daqueles 4 pilares que vocês têm aqui do programa de encadeamento produtivo, um deles é o marketing integrado, ok? E depois você bateu aí também no final, chegou a falar que falta a gente, que o Rio de Janeiro tem que dizer para o mundo que é o rugby, né? Do Brasil como um todo. Minha pergunta é, por que isso, na verdade, não acontece de uma maneira mais agressiva? Já que nós temos aí, você citou aí, uma pancada de fatos aí inquestionáveis, por que o Brasil não conhece isso de maneira muito clara? Pois é, isso é muito fácil lá fora. Aqui, realmente, a gente não tem essa visão no nosso DNA de desenvolvimento local, tá? Territorial. A gente tem experiências no passado, né? Algumas exitosas, outras nem tanto,
de grandes programas nacionais. Então, tem pessoas que dominam bem isso. Mas se você pegar o desenvolvimento local, tá aí a Renata pode me ajudar, né, na questão dos clãs, isso veio do final dos anos 90 só para cá, gente. É pouquíssimo tempo. E, inclusive, que o setor acadêmico, né, através da Rede CIS, do pessoal lá de Santa Catarina, do pessoal da UFRJ, começaram a divulgar e falar sobre esse tema. Então, esse é o grande problema, é recente, é olhar o desenvolvimento a partir do território, da endogenia. Isso é fundamental. E aí, o que o RIT tem que fazer é que cada ativo desse econômico, que foi citado por mim, foi falado pelo Eduardo Prá, se vocês pensarem, esses ativos hoje, eles existem, tá? Se você pegar 20 anos atrás, não existiam todos eles. Se eles existem, eles foram todos ocupados, tá? Todos esses postos tivessem no seu limite, assim, mais de 80% de operação, seja o Açu, seja o Sudeste, seja a Vale, seja o aeroporto de Cabo Frio. Imagine o impacto econômico e de emprego e renda no Estado. Seria uma coisa fantástica, gente. Só de empreender esses ativos. Então, nós temos que empreender esses ativos. Como é que a gente pensa numa empresa? Vamos botar os ativos para trabalhar, vamos integrar esses ativos. Quando a gente está numa empresa, vamos botar a marca, vamos botar o vendedor, vamos juntar isso tudo como se fosse uma coisa só, tá? De forma integrada. E hoje, esses interlocutores que eu falei para você, desses ativos, como o Rodrigo de Cabo Frio, o Ricardo Kaiper, da GE, o Vitor da Vale, essas pessoas eles já estão circulando entre nós, eles estão fazendo o programa, eles estão se falando. E, a partir daí, cria esse espírito de corpo, de Estado, de território, para vender os ativos, não isoladamente. Eu não vou fazer a propaganda só de Cabo Frio, do Galeão, do Santos Dumont, vamos fazer do Estado como um todo uma única, e aquele que vamos fazer individual, que nem aquela indicação de procedência, né? Ou indicação geográfica. Você leva a marca do território. Se você for melhor, você vai evidenciar aí no teu marketing individual depois. Você vai no geral, você expõe isso para o mundo. É muito mais fácil você projetar internacionalmente em conjunto, né? Uma pequena empresa, eu falo, né, Renata? A pequena empresa não pode ter marca global. Tem sim, se ela tem no território. Se você tem uma DO ou champanhe, é uma marca internacional. E a pequena empresa que produz lá tem condições dessa marca internacional. Nós temos essa condição. Então, respondendo você, professor Antônio, é por aí, tá? A gente, porque é muito novo, né? A gente não pode se autocobrar. É culpa de governo, não é culpa de ninguém. Obviamente, o Floriano falou do Arco Metropolitano, que é um projeto fantástico, mal utilizado e que usaram para fazer roubo, entendeu? Mas, do ponto de vista logístico, né, do praia, é perfeito, gente. Você está linkando um lado do outro. Então, usaram informações técnicas de todos nós, de vocês, da academia, de forma ruim. Então, não adianta, né? Então, isso passou, vamos olhar para frente. Então, essa é a minha resposta, tá bom? Ok, muito bom. Bom, eu vou fazer uma pergunta para os três e cada um vai ter que vai responder num quesito que mexe com a logística, bate com a logística de forma muito clara, que é a questão da criminalidade do Rio de Janeiro. Qual o conceito de vocês, a ideia de vocês tentarem transpor isso? Quer dizer, queria ouvir a opinião de cada um, já que estão construindo eixos, na verdade, nós temos as âncoras e a criminalidade como um todo, como falou bem o Floriano, tem que ter um investimento muito forte no território. Como é que vocês pensam que isso pode ser operacionalizado, na visão de vocês? Começar aí vou inverter agora, começar pelo Renato aí. Ok. Para qualquer atividade econômica, precisa de ter confiança, né? Fiducia, trust. Se você não tem, no próprio processo de traslado de carga, você tem problema de roubo, furto, isso é terrível, gente. Aí não é só na área de logística, não. Se você na área de óleo e gás, um tempo atrás, vocês terem ideia, executivos não estavam passando ali em Itaboraí, depois de determinada hora, que era proibido. As empresas grandes não estavam deixando, não. Olha só o impacto que a segurança tem em todas as atividades econômicas do Estado. Ou seja, a economia é um sistema, não é fragmentado. Então, a resposta que eu dou para vocês é essa. Então, tem que ser feito um trabalho, obviamente, de inteligência, tá? da polícia, tá? Também do sistema judiciário, para que a gente resolva isso de fato. Existem tecnologias hoje, gente, que resolvem esse problema. Vocês sabem disso. Então, a gente tem que ter empenho, investimento, dedicação e olhar a questão da segurança como uma atividade como econômica, como um impacto econômico. Isso seria a minha colocação. Fechado. Renata, eu acho que chegamos aí no ponto final, é isso?
Acho que sim, temos... mais alguém tem alguma pergunta? Temos aqui algumas outras pessoas participando. Ok, então queria, antes de finalizar, agradecer muito aos participantes, pedir para eles fazerem as considerações finais rapidamente, para a gente poder finalizar. E também lembrar que daqui a um mês, né, no dia 24, melhor dizendo, dia 24 de novembro, nós vamos ter o nosso próximo webinário, cujo tema vai ser Ambiente de Inovação, APLs, Parques Tecnológicos e Incubadoras. Tá? Então, já estou antecipando, convidando vocês e todos a audiência que está nos assistindo no YouTube para participar também, assistir esse webinário que vai ser o penúltimo da nossa série anual. E também passar a palavra para o Bruno Sobral, que só conseguiu chegar há pouco, né, para dar uma palavrinha aí para os nossos convidados. A palavra agora para a mesa, para as considerações finais. Começar pelo Renato. Obrigado, Renata, minha xará. Obrigado, Bruno Sobral. A consideração final minha em relação ao posicionamento do setor logístico como um dos vetores envolvendo o Estado, já foi colocado pelo Bruno, isso já está na agenda do Estado, e da Alerj também, um trabalho muito bem feito pela Geisa, o Mauro Osório está lá também trabalhando nesse sentido aí com o presidente, o André. Então, acho que já está bem consolidado do ponto de vista político, vamos dizer assim, de interesse político e de interesse também dos empreendedores e dos grandes ativos. Porque eu vou terminar e vou falar o seguinte para vocês como recomendação final. Temos que empreender os ativos existentes no Rio de Janeiro e adensar as cadeias produtivas desses ativos. É isso, esse recado que eu quero dar para vocês. Isso tem que ser feito de forma intransigente. É aí que a gente vai conseguir fazer com que o Rio cresça economicamente e socialmente. Não vejo outra saída. Tenho a parabenizar vocês, a Rede ProRio, pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. É um trabalho hercúleo, na verdade. É um trabalho que exige dedicação, extra-classe, sempre, né? Então, eu confesso que fiquei impressionado positivamente. Eu já tinha visto, eu tinha olhado, mas hoje aqui com vocês aí, nessa interação, a gente acaba conhecendo melhor. Então, parabenizo a todos aí pelo trabalho, pela dedicação. E, seguindo aí as premissas do Renato aí, temos que ser mais incisivos aí, temos que cacarejar mais, viu? Eu acho que isso é importante, porque o Brasil não conhece esse trabalho de vocês e não conhece essas oportunidades que nós estamos aí, podemos até perdê-las um pouco. Então, temos que cacarejar um pouquinho mais. Essa é a minha dica final aí para quem está de fora aí, indo ajudar um pouco vocês, ok? Parabéns a todos aí. Obrigado, Renata. Obrigado, Sobral. Né? E obrigado a todos aí que fizeram aí as apresentações, foram maravilhosas. Muito obrigado. Ok. Então, finalizando, queria agradecer o apoio da Maria Clara Vieira, que está aqui, o apoio técnico, né, para a organização do webinário, né, e de novo convidar vocês para o próximo webinário, que vai ser no dia 24 de novembro. Boa noite a todos, então. Um abraço, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.